Para mim, não tem nenhuma história no Evangelho que revele mais inteligência da parte de Cristo do que aquela em que ele chega para algumas pessoas e elas perguntam assim: com que autoridade você faz o que você faz? E aí ele lança um enigma para os anciãos ali, né? Fala: olha, me respondam essa pergunta e eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Mas foi assim, pela escritura, né? Depois eu vou colocar a referência para vocês. Mas parece que foi assim, de bate pronto ele lançou esse enigma para as pessoas. Mas a gente sabe que Jesus ele manifestava inteligência, sabedoria e conhecimento de várias maneiras, né? Mas para mim, assim, no meu coração, para mim é empolgante, porque você vai lendo, a primeira vez que eu li, eu falei: caramba, que resposta que ele vai dar ali? Ou qual é a resposta que ele espera? É muito interessante ver o que tem por trás de tudo aquilo ali. Ter capacidade para argumentar é algo muito interessante. Eu acho muito legal ver assim, uma pessoa que tem fluidez assim, em argumentar contra outra. De vez em quando, nós pais somos pegos nesse tipo de situação. Parece muito a história de Cristo com os fariseus, né? A gente, Cristo e as crianças, um bando de fariseu olhando assim para ver se a gente se pega a gente num deslize. E por incrível que pareça, um garoto que mora aqui em casa, de 6 anos, me pegou num argumento muito bom sobre a educação dele. Porque às vezes a gente, para corrigi-lo, né, de algumas coisas que acontecem aqui em casa, eventualmente, né, a gente age com algumas concessões, algumas privações de liberdade daquele rapaz. E teve uma certa vez que ele não viu muita coerência no que estava acontecendo. Mas a maneira como ele argumentou realmente me deixou assim, sem fala na hora. O máximo que eu consegui na hora foi ter falado assim: boa pergunta, daqui a pouco a gente conversa. Depois de um tempo, a gente sentou no sofá e a gente foi conversar um pouquinho sobre o que ele perguntou. E eu coloquei para ele as cartas na mesa. Primeira coisa, mostrar para ele que ele tinha razão em algumas coisas, mas não tinha razão em outras. E eu acho que a gente se entendeu muito bem. Não é sempre que isso acontece. Às vezes a gente simplesmente dá uma ordem e não tem discussão para que ele possa obedecer e ver o fruto daquilo ali e depois a gente conversa. Mas existem momentos que realmente a gente tem que parar, assim como Deus faz, mostrar razões do que está acontecendo para a gente seguir em frente. É o que Deus fala na sua palavra, né? Vinde e arrazoemos. Procurem elementos para que vocês tenham razões para acreditar em mim. Procurem fundamentos para que vocês possam continuar me seguindo. É como se Deus falasse isso, né, na Escritura. Nós como pais, a gente também tem que ter atitudes como essas, para que os filhos vejam razões do porquê algumas engrenagens do que a gente chama de família precisam estar nos devidos lugares. E quando eu faço essa associação com a fé ela não é cega, a fé ela não é desprovida de razão. Eu não acredito nisso. Porque uma fé sem qualquer elemento de razão, sem a gente poder prestar um culto racional, ela acaba não sendo fé. Acaba sendo o que muitos estudiosos dizem que é fideísmo, né? Você age cegamente, você obedece sem qualquer elemento, né? Para que você coloque os seus pés, para que você possa caminhar em cima daqueles elementos. E daí essa experiência com o Pedro, para que a gente pudesse se afinar num determinado argumento que ele colocou, foi muito interessante. Eu não desprezei a capacidade que ele tem de poder elaborar ideias e ao mesmo tempo ele entendeu qual é o lugar dele, né, dentro da família, qual é o lugar de cada um, na verdade. De repente eu estou falando aqui para pais que já têm filhos adolescentes, que estão olhando para mim assim e falando: ô Eric, você é só um iniciante, meu amigo. É verdade, eu sou só um iniciante mesmo. E eu peço muito a Deus que Ele tenha misericórdia de mim, para que no futuro eu tenha muito mais capacidade argumentativa. O vídeo de hoje então é para levar a gente a uma reflexão de que assim como Deus nos chama
para a gente arrazoar com Ele, buscarmos elementos racionais para prestarmos um culto para Ele, nós como pais também podemos fazer isso com os filhos. Às vezes eles lançam argumentos, lançam pensamentos que cabe uma explicação, cabe um momento ali de reflexão, de alguma regra que foi colocada em casa, de algum comportamento que não foi muito bom e que a gente precisa rever da nossa parte, alguma coisa que a gente precisa reconstruir junto com o filho. Isso vai não só valorizar as qualidades que eles têm, mas também dar mais credibilidade ao que a gente faz em casa. Então que você tenha uma boa semana, e que se você cair numa dessas essa semana também, vou orar por você, mas com certeza o Espírito Santo vai fazer igual está escrito lá no livro de Isaías, né? Dizer para você assim, ó, esse é o caminho, andai por ele. Amém?